Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história incrível que aconteceu há mais de 2.500 anos, mas que ainda hoje nos faz refletir sobre poder, orgulho e as consequências de nossas escolhas. Imagine uma noite de festa no maior palácio que você já viu. O rei Belsazar, último governante do Império Babilônico, estava comemorando com 1000 nobres convidados. O vinho corria solto em taças de ouro, aquelas mesmas taças que tinham sido roubadas do Templo de Jerusalém. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. De repente, no meio da festa, surgiu uma mão. Sim, você ouviu direito. Uma mão sem corpo, flutuando no ar, escrevendo palavras misteriosas na parede do palácio. O rei Belsazar ficou tão apavorado que seus joelhos começaram a tremer. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém conseguia entender o significado. O rei ofereceu riquezas, poder, prestígio para quem conseguisse interpretar aquela mensagem. Chamou todos os sábios, astrólogos e adivinhos do reino, mas ninguém conseguiu decifrar. Foi então que a rainha-mãe se lembrou de Daniel, um homem conhecido por sua sabedoria extraordinária e sua conexão com Deus. Daniel já tinha interpretado sonhos para o rei Nabucodonosor, pai de Belsazar. Quando Daniel chegou, ele não se deixou impressionar pelas promessas de recompensa. Com coragem, ele confrontou o rei sobre seu orgulho e sua falta de respeito com as coisas sagradas. E então, revelou o significado daquelas palavras misteriosas. Mene. Deus contou os dias do seu reino e decidiu acabar com ele. Tekel. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Parsim. Seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. E sabem o que aconteceu? Naquela mesma noite, enquanto a festa ainda acontecia, o exército dos medos e persas invadiu a cidade de Babilônia. Belsazar foi morto e seu reino conquistado, exatamente como Daniel havia interpretado. Esta história nos ensina lições valiosas sobre humildade e responsabilidade. O poder que temos, seja ele qual for, deve ser usado com sabedoria e respeito. A sentença final. As palavras que condenaram um império. Após o sermão, Daniel, com calma e autoridade, finalmente revelou o significado das palavras. Mene. Contou Deus o teu reino e deu-lhe cabo. A palavra Mene significa contado. É o fim. O tempo do reino havia acabado. O seu reinado estava contado. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. A palavra Tekel significa pesado. Belsazar, em sua vida e em seu reinado, foi colocado na balança da justiça de Deus e foi achado em falta. A sua arrogância, a sua idolatria, a sua impiedade, tudo foi colocado na balança e foi achado sem valor. Pérez. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A palavra Pérez significa dividido. O reino de Belsazar não seria dele por muito mais tempo. Ele seria dividido. A profecia não era para o futuro, era para a mesma noite. Daniel 5:30. 31. Arra. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, tomou o reino, tendo 62 anos de idade. A profecia se cumpriu na mesma noite. Enquanto o rei celebrava, o exército de Ciro, o Grande, invadiu a cidade. A história nos diz que eles desviaram o rio Eufrates e entraram por baixo dos portões. A cidade de Babilônia, que parecia impenetrável, caiu em uma única noite. O rei Belsazar foi morto. E o Império Babilônico, que havia sido o terror do mundo, caiu. Five. O legado e a lição. O aviso para as nações de hoje. A história da mão misteriosa que escreveu na parede não é apenas uma história do passado. É uma história que se aplica a todos os tempos, a todas as nações e a todas as pessoas. A arrogância do poder. A história de Belsazar é um aviso para todos os líderes e para todas as nações. A arrogância precede a queda. Quando uma nação se esquece de Deus, quando se levanta contra ele, quando se orgulha de suas conquistas e de suas riquezas,
O seu tempo está contado. A história de Belsazar é a prova de que Deus é soberano sobre todas as nações. A caligrafia de Deus, a caligrafia na parede, se tornou uma metáfora. Ela se refere a um sinal claro e inconfundível de que o fim está próximo. A nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa nação está sendo pesada na balança. O nosso tempo, a nossa riqueza, a nossa influência, tudo está sendo pesado. O julgamento divino. A história de Belsazar nos lembra que o julgamento de Deus é real. E ele é repentino. Ele pode vir em uma única noite. Ele pode vir em um momento de alegria e de celebração. Ele pode vir quando menos esperamos. A história nos lembra que a nossa vida está na mão de Deus. E a nossa vida está sendo pesada na balança. A nossa fé, a nossa justiça, a nossa humildade, o nosso amor a Deus, tudo está sendo pesado. O que você está fazendo com a sua vida? A sua vida será achada em falta ou a sua vida será achada completa? Conclusão: a verdade eterna. A história da mão misteriosa que escreveu na parede é uma história de julgamento, mas também é uma história de esperança. A história nos ensina que o poder do homem não é nada diante do poder de Deus. A história nos ensina que o nosso destino não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. A história nos ensina que a arrogância e o orgulho levam à queda, mas a humildade e a fé levam à salvação. O rei Belsazar, em sua arrogância, foi achado em falta. Mas a nossa salvação não é baseada em nossas obras, mas na graça de Deus. A nossa salvação não é baseada em nosso mérito, mas no sacrifício de Jesus. A história de Belsazar é um lembrete para nós, para que não sejamos achados em falta, para que não sejamos achados em pecado, para que sejamos achados em Jesus. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. O orgulho pode nos cegar e nos fazer esquecer o que realmente importa. Mas há esperança. Diferente de Belsazar, podemos escolher um caminho melhor. Podemos aprender com os erros do passado e fazer escolhas que constroem, não destroem. Se você gostou dessa história fascinante da mão misteriosa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e família. Quem sabe essa história antiga não pode trazer uma reflexão importante para os dias de hoje? Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis que nos fazem pensar e crescer. Um abraço e até a próxima!